Boa noite a todos. Para mim é uma alegria novamente estar aqui na presença dessa equipe espiritual dessa casa e daqueles que aqui comparecem, na verdade buscando o alimento para a alma, porque o corpo, nós sabemos que o alimento nós encontramos em nossa casa, no restaurante, mas aqui nós iremos buscar o alimento da alma. Portanto, é um tema que há uma necessidade de fazermos muitas compreensões em torno da nossa alma, em torno da riqueza da nossa alma ou da necessidade de enriquecê-la, desses patrimônios imortais dos quais nós tanto necessitamos aprimorar e conhecer. Porque como iremos dar direcionamento a algo desconhecendo a sua compreensão? Eu trouxe um tema do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse tema me foi sugerido na madrugada de hoje, por evento dessa palestra. Aos que estão chegando, sejam bem-vindos. Só um minutinho. O tema é desse livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão tão querido, Chico Xavier. Posses definitivas. É uma passagem do Evangelho de João. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, João 10:10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares,
veio ligar-nos à lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. E diante dessa leitura, nós começamos fazendo já uma observação. Como será a nossa imortalidade? Será que podemos, a partir do que hoje estamos construindo, dizermos que a nossa imortalidade, ela está sendo desenhada na vida como uma pintura belíssima, da qual a nossa alma irá sentir profundas alegrias? Será que não há necessidade de melhorarmos a qualidade da tinta, o colorido da tinta, os pincéis, as telas? Na vida material, nós haveremos de ir aos locais adequados para termos todos esses materiais de que falamos. Mas em se tratando da pintura da nossa alma, aonde deveremos ir? Aonde deveremos buscar esses recursos que possam abrilhantar a nossa alma, a nossa imortalidade? É sobre esse foco que nós iremos hoje desenvolver. Aqui eu, aí vocês, mas certamente com os pensamentos iluminados. A bibliografia utilizada é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, itens 9 e 10, Livro dos Espíritos, questões 18, 20, 134, 146, 150 e 150A. Dicionário da Academia Brasileira de Letras. E do livro Ajuda-te e o Céu te Ajudará, Carlos Abatelli e Irmão José, Decisão de Ser Melhor. E eu começo com uma reflexão, porque o tema traz a alma e a sua reflexão. Temos refletido em torno da nossa alma? E podemos também nos indagar, sabemos como é esse processo de reflexão? Em que ela consiste? Diz o dicionário que resulta de reflexão, luz reflexiva. E na física, é o resultado da reflexão de luz, som, calor ou outras formas de energia ondulatória. A resposta da fisiológica diz súbita, involuntária, provocada por estímulo sensorial, reflexo do riso, reflexo lacrimal, consequência de fato ou atitude, indício, vestígio, manifestação ou evocação de algo de forma imprecisa ou incompleta. Então, a reflexão sobre a alma, ela é muito mais do que nós simplesmente pararmos rapidamente e falarmos, eu tenho uma alma. Nós temos que refletir sobre como é que está a nossa alma. E aí eu trouxe essas questões para que a gente possa começar a alimentar a nossa alma. Você está consciente de sua participação no mundo? Que espécie de influência você está irradiando à sua volta? Você já comprovou como suas atitudes influenciam os outros? As sugestões que você está emitindo são para o bem ou para o mal? O que você é no seu interior é o que se irradia de você, como alimento invisível para os que estão à sua volta.
Aqui já começa alguns cuidados com a nossa alma, né? Uma vez que nós percebemos que estamos constantemente irradiando, recebendo irradiações. Então, a nossa alma, ela requer fazer uma profilaxia permanentemente. Essa reflexão, essa invocação quanto à natureza da nossa emissão de valores, de pensamentos, de sentimentos que estão registrados em nossa alma. No Livro dos Espíritos, na questão 134, da alma. O que é a alma? Um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes, que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Por que temos uma alma? Para exercer a nossa inteligência, para exercer os nossos dons espirituais, para colocar a serviço da nossa evolução e cooperar com aqueles que estejam à nossa volta. Questão 18. Um dia o homem penetrará o ministério das coisas que lhe são ocultas? Foi a pergunta que Kardec fez. E a resposta dos espíritos: o véu se levantará para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. E eu trouxe aqui o significado de algumas palavras para irmos amadurecendo o nosso entendimento. Depurar, purificar-se, sentiu que depurar a alma de certos males, seu estilo depurou-se com os anos. E assim é a nossa evolução. Aos poucos nós vamos depurando a nossa alma, depurando as nossas experiências. Compreender, conter em si, abranger, incluir, alcançar o raciocínio, assimilar, entender, perceber as intenções secretas. Você nem precisa falar, eu a compreendo bem. Quantas vezes nós chegamos perto de um irmão que basta a gente olhar para ele e falar, eu te compreendo. Não é só os nossos olhos físicos que estão registrando aquela pessoa à nossa volta, aquele ser com a sua vestimenta carnal. É a nossa alma que sabe identificar a outra alma. E para que haja essa identificação de alma para alma, é necessário compreendermos as nossas condições e melhorá-las. Por isso, faculdade, capacidade inata ou adquirida, aptidão. Então, ninguém recebe nada de graça para a evolução. Nós nascemos para evoluir, nós não nascemos para sofrer. O sofrimento é uma inabilidade do processo de aceitação de novos rumos para a evolução da nossa alma. E à medida que a gente vai fazendo essa compreensão, é como dormir num colchão. Cláudia, como dormir no colchão? Um colchão duro demais vai fazer as costas doer. Um colchão mole demais vai fazer as costas doer.
Mas na hora que a gente acerta o colchão, a dor passa. Então é assim, à medida que a nossa alma vai tomando decisões que vão fazendo com que nós acertemos na escolha, naturalmente diminuirá em nós a dor, diminuirá em nós o medo de se perceber capaz para vencer a si mesmo. É muito importante nós pensarmos nesses valores, nesses potenciais que nós temos. Para trazer um conceito um pouco mais apropriado para nós, uma linguagem dessa compreensão, o véu se levanta. À medida que o homem cresce espiritualmente, na marcha, como sendo conquista, obrigações e compromissos, abrindo os olhos espirituais, se formará um campo de conhecimento apropriado na consciência e o coração passará a trabalhar em plena concordância com a inteligência. Por isso que Kardec diz da importante e mais necessária atitude do candidato à autoevangelização e à sua espiritualização, à elevação da sua alma: estudar. Estudar. Reter o conhecimento, para que a alma, para que a nossa inteligência hoje, num século onde que nós temos tanta riqueza intelectual, precisamos equilibrar com o coração. Mas o coração é o que vai refletir parte desses nossos sentimentos para que a nossa inteligência possa ser algo que trabalhe no bem. Ninguém pode crescer sem subir, nem subir sem esforço e sacrifício, juntamente com a dor. Então, quando nós estivermos passando por um processo de dor, vamos entender a dor não como uma punição, não como somente como uma lei de causa e efeito, mas como um processo de burilamento de um aprendizado que precisamos realizar. E ela vai ser tão quão menos impactante em nós, à medida que a inteligência e o coração possa ser revelado em comunhão de interesses, em concordância. Porque se a nossa alma não se integrar às nossas atitudes, nós seremos reflexos ainda de um ser muito transitório somente nas coisas do mundo. E a nossa alma está aqui para que a gente possa se elevar a outros planos. Ela não está aqui para que a gente vire raiz e fique plantadinhos. Ela está aqui para que a gente possa evoluir. Por isso que a alma não tem um corpo material. O corpo material é justamente para que nós possamos fazer essa travessia a cada existência. Desvendada, surgirá no mundo da alma um ambiente diferente, onde floresce uma alegria apoiada pelas forças do amor. E aí é onde que nós entendemos que existem almas mais amadurecidas. Por quê? Porque uniu inteligência, através de estudo, de determinação, de perseverança, a evolução dos sentimentos, porque os sentimentos precisam passar pela evolução. Assim como as emoções precisam ser também identificadas, a fim de que elas não nos mantenham só reagindo com os nossos estados instintivos. Alma, parte imaterial do ser humano, princípio vital, parte mais íntima da própria personalidade, o que dá a vida, ou impulso a uma atividade. Será que quando nós todos aqui acordamos pela manhã, a gente lembra que a nossa alma é que vai nos impulsionar naquele dia? Ela vai determinar as nossas escolhas?
Ou nós achamos que é só o nosso cérebro que exerce essa função e que não podemos dar atenção à nossa alma? E como dar atenção à nossa alma? Como ouvi-la? A alma tem uma sede determinada, circunscrita no corpo? Foi a pergunta de Kardec. Não. Mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito e no coração naqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Então, a nossa alma, ela está numa experiência aqui, onde nós dispomos de dar uma ação a ela para que o bem possa fazer parte dos registros que nós iremos levar. Porque a gente não vai levar o corpo e nem mesmo as nossas obras, mas nós vamos levar o que sentimos. Nós iremos levar o que fizemos com cada sentimento registrado na nossa alma. Porque o que vai ser lido não é o nosso DNA corporal. O que será lido é o nosso DNA espiritual. É o nosso espírito que será lido. Então, a evolução da alma, ela está proporcional à melhora desses sentimentos. Quanto mais investimento fizermos no campo da alma, melhor será, inclusive, também a nossa constituição fisiológica, porque eu vou estar, se eu passo a fazer bem, se eu passo a me amar, naturalmente o meu corpo vai sofrer menos. Agora, se eu resisto ao amor, se eu resisto à transformação da minha alma, é natural que o meu corpo irá sofrer reflexos profundos. E aí é onde que nós vemos que a alma adoece. A alma nada leva consigo deste mundo, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. É o anseio. Nós já nascemos com esse desejo de ir para um lugar melhor. Nós já sabemos que existe um lugar melhor. Só que precisamos lembrar que somos herdeiros de nós mesmos. Nós não herdamos do companheiro, herdamos do nosso próprio espírito. E à medida que a cada experiência vamos passando, vamos agregando melhores condições e, naturalmente, vamos sendo herdeiros cada vez melhores, mais conscientes. Então, o nosso maior empenho deve ser o conhecimento de como ser melhor. E como fazemos isso, ser melhor? Será que é necessário grandes obras? Recentemente, eu falei no grupo fraternal que Jesus, quando ele fala simplicidade, nós precisamos melhorar esse entendimento em torno de simplicidade. Porque simplicidade significa detalhes. Se nós passarmos por cima dos detalhes, a nossa alma vai ter que voltar para poder rever esses detalhes. Então, à medida que a gente tem uma consciência dos detalhes que vão nos oferecendo o dia a dia, e neles aplicarmos o estudo da doutrina, aplicarmos os raciocínios que podemos realizar, naturalmente alcançamos um estágio de progresso e nos sentimos profundamente felizes e alegres, porque esse é o estado natural da alma, se sentir alegre, se sentir feliz pela proposta da sua evolução. A alma não foi criada para sofrer, mas para amar, para sentir compaixão, para sentir bondade, tolerância, paciência, todas as virtudes e qualidades que estão colocadas numa região do nosso cérebro chamado neocórtex.
é a parte externa do nosso cérebro, aonde nós ativamos todas as qualidades que já temos capacidade de exercer. Portanto, inteligência não é um atributo do cérebro, é da alma. É da alma. E nós não estamos falando da inteligência vulgar, transitória do mundo. Estamos nos referindo à inteligência superior. Uma inteligência que podemos acessar através de uma prece, através de uma leitura edificante, através de uma palestra, de uma meditação, de uma reflexão. Não tem ninguém que esteja impedido de tal conquista, salvo aqueles em que apresentarem uma disfunção orgânica ou clínica. Tirando isso, nós podemos realizar esse entendimento e essa inteligência a qual a nossa alma acaba por crescer e evoluir. Na 20, Kardec questiona: fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil. Pode revelar-lhe o que a ciência não consegue aprender. É isso que nós estamos vendo. Tantas circunstâncias que estão sendo envolvidos, que a ciência não está conseguindo respostas, porque as respostas estão em outro nível. É necessário estudos associados à nossa condição de alma. É por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu futuro. Interessante essa resposta, porque ele não cita o presente, porque o presente é para a nossa testemunhação de estudo. Precisamos estudar, precisamos empreender melhores compreensões em torno da vida e da imortalidade, da responsabilidade de viver. Aprender, captar mentalmente ou sensorialmente. Então, a nossa mente só vai conseguir fazer uma mudança no padrão do comportamento à medida que ela consiga interiorizar hábitos, iniciativas, atitudes que favoreçam essa ligação. Porque não adianta um cérebro cheio de informações e um coração carrasco. É necessário um coração amoroso e também uma mente inteligente no bem, ativa no bem. Por isso, no Evangelho, traz essa mensagem para nos esclarecer quanto à responsabilidade do que damos valor à nossa vida. Aonde empreendemos maior atenção e valor. Porque quem disse isso foram justamente o espírito, a falange de espíritos da verdade. E ele coloca: não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16. Instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade. O homem possui de seu somente o que ele pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele o desfruta apenas durante a sua estada na terra. E aqui vem a ideia de como nós podemos desfrutar. Porque se está aqui à nossa disposição, é para que a gente realmente use. É para que realmente a gente imprima valor a essas possibilidades materiais. É para que a gente aprenda a lidar com o material sem nos esquecermos que ele é transitório. Por que a alma sofre? Porque ela alimenta os sentidos com o material e, naturalmente, a alma vai ficando o quê? Recheada de conteúdos que vira uma bagagem que não vai ser útil para a gente.
É uma passagem muito interessante do Evangelho quanto à responsabilidade da nossa alma e das oportunidades que temos em nossas mãos materiais. Porque tem pessoas que condenam o material. O material não é para ser condenado, mas ele é para ser dado um bom direcionamento. Na espiritualidade não será calculado o valor de seus bens materiais, nem de seus títulos, mas a soma de suas virtudes morais. Aqui tudo se ganha com as virtudes do coração. Seja bem-vindo e dirija-se ao melhor lugar, onde todas as felicidades estão à sua espera. Você é moralmente pobre? Então, por favor, vá para o pior lugar, onde será tratado conforme as suas posses, conforme os interesses, conforme o que nós colocamos como maior valor. E na medida que nós vamos percebendo que o belo da vida é dar sentido através do que vem à nossa mão, eu antes de preparar essa palestra, eu não estava entendendo muito bem o porquê que toda hora vinha na minha mente Gandhi. Eu falei, gente, mas por quê? Gente, ele libertou a Índia. Todo quanto é dinheiro passava em favor da paz. É esse entendimento que vai fazer com que a gente sofra menos os desafios diários de um emprego, de uma dívida. É esse entendimento que vai fazendo com que a gente vá aos poucos lapidando a nossa alma e vamos dando interesse àquilo que verdadeiramente mereça interesse. Ao lhe permitir conquistá-la, Deus pode ter querido recompensar seus esforços, porque tem que ter esforços mesmo. A inteligência ela tem que ser utilizada com o esforço e o bom direcionamento. Sua coragem, sua persistência durante esta existência. Mas se ele usa a riqueza apenas para a satisfação de seus prazeres ou de sua vaidade, se ela se torna uma causa de queda moral, melhor seria para ele que não a possuísse. Porque nós sabemos que quando nós sentimos a nossa alma muito envolvida, né, com as coisas transitórias, é muito natural que, na experiência que cada um de nós esteja passando, achar que é onde tem a segurança. Tem pessoas que se sentem seguras estando no emprego de alta condição. Aí a vida vem e mostra, olha, a melhor condição é a do coração. Se não tiver uma alma que trabalhe isso, se não tiver um coração que busque esse alimento, como que essa pessoa vai conseguir passar por uma crise assim? A alma não vai ter forças para isso. E nós precisamos exercitar essa força porque é a proposta da nossa evolução. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados. E que, sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade, que é essa fase que nós já estamos vivendo. É essa percepção que vamos amadurecendo e adquirindo de tratar a nossa vida com mais respeito naquilo que sentimos, como sentimos, qual o meu sentimento que está influenciando. Quando eu abraço alguém, eu sinto o amor da pessoa e emito o amor. Como é que está? Nós estamos aqui numa casa espírita, uma espiritualidade atuante, assistindo às nossas necessidades, com certeza do corpo também. Mas de que adianta um corpo são e uma alma que vai permanecer doente? Precisamos inverter isso, essa é a instrução de Kardec. Atualizar a nossa vida com uma visão espiritual, para que a gente sofra menos as transformações que devemos realizar,
que devemos nos compenetrar para avançarmos nessa evolução. A responsabilidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para com Deus, nossa responsabilidade é imensa. Fomos criados para a perfectibilidade e devemos nos esforçar, contínua e sinceramente, para atingir esse elevado estado no tempo. Muitas das vezes nós assumimos responsabilidade com o outro, mas como é que está a nossa responsabilidade com o que Deus nos permite diariamente? Como é que está a nossa vivência nessa frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Isso significa que quanto mais a minha alma se deixar tocar pelos elementos que me transformam, que nos transforme, mais e com melhor qualidade será a nossa tônica de amor. Porque, gente, não é o corpo que ama, é a alma que ama. É a alma que transforma a nossa realidade, partindo da nossa decisão. Responsabilidade. Qualidade ou condição de quem é responsável. Obrigação de responder pelos atos próprios ou pelos de outrem. Encargo, dever, compromisso, seriedade, sensatez e confiabilidade. Então, sim, somos responsáveis uns pelos outros. Nós que estamos reunidos aqui na noite de hoje, assumimos compromissos uns com os outros, embora não falamos. Embora não viremos e falamos abertamente, mas à medida que nós estamos aqui, enriquecendo a nossa alma, alimentando a nossa alma, é muito natural que estejamos assumindo responsabilidades quanto o que vamos emitir para o companheiro. Se queremos uma companhia de amor, vamos vibrar amor, através de quê? Da alma, para que possa passar pelo nosso corpo e fluir. Para que quando despirmos do nossa vestimenta carnal, a nossa alma possa se sentir a cada etapa um pouco mais brilhante. Esses são os reflexos da alma. Reflexos da alma significa responsabilidade de vida na carne. Não há elevação na alma sem aprendermos a arte da responsabilidade no corpo. É uma ilusão pretendermos uma elevação sem que haja da nossa parte a decisão de fazer florescer os dons que todos nós temos. E quando eu digo todos, eu sempre repriso todos, porque aqui não faz selecionamento de quem é doutor e de quem é um profissional que nos ajuda na rua. Porque a alma é quem vai definir o seu próprio brilho e a sua própria conquista. Nós temos inúmeros romances de Emmanuel, de André Luiz, que tem retratado a importância de cuidar na alma enquanto estamos vivendo uma experiência encarnatória. Que Jesus possa conduzir as nossas almas, mas refletindo muito melhor agora. Quando entramos à casa espírita, a doutrina espírita está entrando em nossos corações? Às vezes a gente só vem em busca de algo, chega uma hora que a gente tem que praticar. Então, pratiquemos o amor nessa compreensão de evolução da alma. E para isso nós temos alguém que nos convida permanentemente. É aquele que nos guia há milênios,
o nosso Mestre dos Mestres, nosso Jesus Cristo. Que o patrono dessa casa continue assim, envolvendo todos esses corações, e que outros possam vir para somar, agregar a esse amor, porque quando o amor é fraternal, a alma não reconhece melindres e personalismos. Quando o amor é fraternal, é a alma desejosa de botar em prática os seus dons. Minha gratidão a todos e obrigada pela oportunidade. Muita paz.